Vamos falar sobre escrita terapêutica? Eu estou postando aí, né? Postei, na verdade, ao longo de vários dias no mês de agosto no meu Instagram. Caso você não me siga, segue por lá. Eu sempre posto coisas no meu dia a dia, da minha rotina. Mas eu participei de um desafio, né? Que era um desafio de 21 inscritos. Então, era uma prática de escrever durante 21 dias. E poderia ser com qualquer finalidade essa escrita. Eu me propus porque eu estava sentindo falta de escrever, principalmente porque eu tive no mês de agosto uma mudança muito grande de rotina na minha vida. Então eu estava sentindo que eu precisava falar sobre isso. Então, a partir disso, eu consegui estabelecer novamente, né, o hábito de fazer escrita terapêutica. E o objetivo desse vídeo de hoje é falar um pouquinho sobre o que é, como que funciona, como que eu faço, como que vocês podem fazer caso vocês queiram. Mas já adianto que se vocês tiverem qualquer dúvida que não será abordada neste vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de respondê-los, ou me manda uma direct também lá no Instagram que a gente continua este papo. Mas o que é a escrita terapêutica? Acho que é importante a gente partir deste princípio. É mais simples do que vocês possam imaginar, né? Eu acho que foi a primeira pergunta que eu recebi lá. Eu abri uma caixinha no Instagram perguntando, né, as dúvidas de vocês. A primeira pergunta que eu recebi era: o que é isso? Nada mais é do que você escrever sobre situações da sua vida, situações boas ou negativas, situações estressantes, por alguns momentos do seu dia, tá? Então, em última instância, o simplificando ao máximo, é isso que se trata, tá? Eu vou deixar aqui no card de descrição o link para um estudo que eu encontrei falando sobre os benefícios da escrita terapêutica. Eles fazem uma revisão bibliográfica, né, na verdade, sobre esse tema, e eu gostaria de citá-lo, né? Então, esse estudo, ele vai falar que diversos outros estudos, né, eles fazem um apanhado, vão sugerir que os indivíduos que inibem a expressão emocional, então eles não falam sobre seus sentimentos, estão mais expostos a problemas de saúde. Então, não é saudável não falar, não abordar aquilo que nós estamos sentindo. Por outro lado, indivíduos que processam as suas experiências traumáticas através da expressão escrita ou verbal. Então, aqui a gente pode falar de processos de escrita, como a escrita terapêutica, ou processos verbais, como o processo da psicoterapia, apresentam melhores níveis de saúde. Então, as pessoas vão apresentar aí uma melhor qualidade de vida. E a escrita terapêutica daí é uma das ferramentas. Quando a gente fala da escrita, ela não precisa ser só a escrita terapêutica. Ela pode ser escrita literária, por exemplo. Então, são coisas aí que acabam ajudando. Diante disso, é muito importante dizer que por mais que a escrita terapêutica ela tenha esses benefícios, né, de gerar uma melhor qualidade de vida, de ser um auxílio no processamento de sentimentos, emoções, situações, estresse, traumas e entre outras tantas coisas, ela não vai substituir, obviamente, uma psicoterapia. Então, eu vejo ela como um método auxiliar. E quando eu fazia clínica, quando eu atendia pacientes, eu recomendava que eles fizessem isso como um suporte para a psicoterapia, porque é muito um exercício de você fazer um autoconhecimento, de você estar atento às suas próprias sensações. Isso ajuda no processo de psicoterapia, mas eu, por exemplo, hoje como paciente, que eu não estou mais em terapia, eu faço isso como um exercício de manutenção. E a primeira coisa aqui que eu acho que é importante a gente comentar é o porquê que eu faço na escrita terapêutica. Como eu comentei, eu tive uma mudança na minha rotina aí bem grande, sabe? E eu acabei me deparando com mudança de rotina para autista. Não é algo bom, a gente não gosta disso, né? Não falo por toda a classe, mas isso fez com que eu sentisse coisas diferentes, eu ficasse perdida, não soubesse o que fazer, eu não soubesse identificar o que eu estava sentindo. A minha cabeça estava a 1 milhão por hora e eu não conseguia me organizar. Então, eu sentei um dia de manhã, peguei meu caderno, eu adoro esses cadernos tipo da Cícero, sabe? O meu, ele é pautado, porque eu gosto de caderno pautado ou caderno quadriculado, tá? E eu sentei pra escrever. Escrevi como eu tava me sentindo, escrevi o que eu tava pensando nas mudanças da minha vida, escrevi o que eu esperava dessas novas mudanças, o que eu gostaria de fazer, o que eu não gostaria de fazer, por que eu tava me sentindo ansiosa, angustiada, o que eu achava que eu podia fazer em relação a isso. Eu acho que, sei lá, deu umas 5 páginas desse caderno aqui quando eu parei pra fazer tudo isso. Quando eu fechei o caderno, assim, eu senti um alívio. Tipo, tá, eu tenho agora um norte,
eu coloquei tudo pra fora, é realmente você escrever sem filtro, sabe? Mas quando eu fiz isso, eu senti que isso me fez muito bem e eu consegui desacelerar, consegui respirar melhor e fazer o que precisava ser feito quando precisava ser feito. Então, para mim, teve um grande ganho e logo começou aquele desafio que eu comentei no Instagram. Então, eu me propus a fazer isso bem nesse mês que eu tava com muitas mudanças, para me organizar, para me centrar, para eu conseguir ter um norte. E funcionou super bem, tanto que passou agosto, a gente já está em setembro, eu continuo com a prática, eu já fiz isso em outros momentos da minha vida. Isso que é interessante, porque eu não sabia disso especificamente, não sabia do papel, não sabia como fazer, como não fazer, mas eu sempre fiz isso de forma muito intuitiva, por ser uma pessoa mais introspectiva, por ser uma pessoa que não tem muitos amigos, por ser uma pessoa que tem aí uma angústia interna, né? E antes eu não sabia disso, que muito dessa minha angústia é proveniente do autismo, mas eu sentia assim uma angústia que eu precisava extravasar de alguma forma e eu encontrava, né, essa forma através da escrita. Então eu não aprendi, não tem um método, sabe? Não tem uma forma exata de como fazer, mas o meu processo foi muito de sentir que a minha cabeça estava sobrecarregada, parar para escrever e colocar tudo até minha cabeça estar sem nenhum ruído, sem nenhum barulho, tá? Então, como que eu faço hoje? Hoje eu acordo cedo, como vocês sabem, né? Então eu acordo ali entre 4h30 e 5 horas, desço, passo um café, subo com a minha xícara de café pro meu escritório, sento e a primeira coisa que eu faço é pegar meu caderno de escrita terapêutica. Eu hoje me proponho a escrever uma página por dia. Vocês devem conhecer as morning pages, né? Que quem traz esse conceito é o livro O Caminho do Artista. E as morning pages têm o objetivo de você escrever 3 páginas por dia, só que ela tem um fundo óbvio que se trata também de uma escrita terapêutica, mas o objetivo dela é atravessar a escrita terapêutica para chegar à criatividade. Então, você conseguir drenar tudo que está na tua cabeça até você chegar no aspecto mais criativo. Isso você entrar em contato consigo, com outras coisas do mundo, e daí você conseguir aflorar sua criatividade. Eu senti que isso não funcionava pra mim porque eu ficava com aquela sensação de levava muito tempo pra escrever as 3 páginas. Eu não sou uma pessoa que escrevo rápido, então às vezes eu passava 1h e 20 escrevendo, e eu sentia que daí eu podia estar lendo durante esse período e daí acabava me desmotivando. O que eu me proponho hoje é escrever uma página por dia, tá? Então, se você pegar aqui o meu caderno, aqui, por exemplo, eu coloco a data, eu escrevo até o final e aqui já é outro dia, tá? Da escrita terapêutica. Então, eu faço isso e eu sento na mesa, respiro fundo e penso, tá? No que eu estou pensando agora? Daí, normalmente, eu já estou pensando sobre uma atividade que vai acontecer ao longo do dia, que eu preciso entregar, ou de algo que aconteceu no dia anterior, ou de um pensamento que ficou ruminante. Aqueles pensamentos ruminantes são aqueles que você fica horas e horas, dias e dias pensando sobre eles. E daí eu sento e escrevo sobre isso. Quando tem momentos que eu sinto que eu não tenho sobre o que escrever, e daí eu escrevo sobre o ato de não ter o que escrever, o que isso representa pra mim, como que eu me sinto em relação a isso. Então é uma escrita, gente, que ela é muito intencional. E a grande diferença da escrita terapêutica para uma escrita num diário, por exemplo, é que no diário você vai fazer um relato dos eventos, né? Então, eu acordei, tomei café, conversei com um amigo, saí para lanchar, fui ao cinema, voltei e lidei com as gatas. Você vai relatar, né? Vai fazer um diário da sua vida. A escrita terapêutica é um olhar consciente, ativo sobre os eventos. Então, por exemplo, se eu assistir um filme ontem à noite, eu não vou escrever apenas que eu assisti o filme que eu achei interessante. Não, eu vou tentar entender o que eu achei interessante. O que esse livro agregou ou não agregou em mim? O que isso movimentou dentro de mim? O que me fez pensar? Para onde que esse filme me levou? Que conclusões que eu tirei? Por que essas conclusões são importantes? Então é num nível mais profundo, sabe? Então, poxa, se eu briguei com meu marido, ou se eu me desentendi com uma amiga, ou se eu recebi um comentário no YouTube de um vídeo meu que me deixou chateada, por que isso me magoou? O que eu senti em relação a isso? O que eu posso fazer em relação a esse sentimento? Então é um questionamento, né?
que eu até costumo às vezes brincar comigo mesma, que é os 10 porquês, sabe? Tipo, eu gostei de um filme, tá? Mas por que eu gostei desse filme? Porque ele trouxe um bom desenvolvimento dos personagens. Por que isso é interessante pra você? Eu gosto quando os personagens são bem desenvolvidos, porque isso me dá tal e tal informação. Tá, mas por que isso te chama a atenção? E você vai quebrando em vários porquês até você chegar no cerne de uma questão que vai te trazer muito autoconhecimento. Então, poxa, algo que alguém comentou num vídeo meu me deixou chateada. Mas por que isso me deixou chateada? Porque mostra isso, isso e isso. Tá, mas por quê? Por que isso é importante pra mim? Por que isso me magoa? Por que isso me machuca? Você vai destrinchando aquele acontecimento até você chegar, às vezes, em mais páginas do que apenas a primeira que você se propõe. Então é você olhar para si, escutar o que a sua cabeça está pensando, colocar isso no papel e tentar chegar ao cerne daquela questão. Então, se você tá ansioso, acordou ansioso para uma atividade que você vai entregar naquele dia, por que você está ansioso para aquilo? Por que você está ansioso para as atividades do seu dia? E tem momentos, gente, deixa eu pegar aqui uma página, que a minha escrita terapêutica nada mais vai ser do que uma lista, tá? Uma lista de coisas que eu preciso fazer. Então, tem semanas que eu tô com muita coisa para fazer e eu não me organizei e eu tô angustiada, tô ansiosa. E eu sento então, tá? Então hoje eu vou fazer uma lista de tudo que tá na minha cabeça, todas as ideias de vídeos, ideias de posts, ideias de conteúdos, coisas para a biblioteca secreta, que é a nossa área de membros aqui no canal, que eu preciso organizar. Então, o que eu faço? Vocês podem ver que aqui é uma lista nos dois lados da página. Não tem uma forma estrutural e fechada de como que você tem que fazer. Isso que eu acho gostoso, porque ele vai se adaptando conforme o dia vai passando. Teve um dia aqui, por sinal, deixa eu achar essa página, que eu tava com receio de eu estar passando o meu orçamento financeiro. E era um dos pensamentos que eu estava naquele momento. Será que eu tô extrapolando as minhas finanças? Será que eu vou ficar no vermelho no meu cartão? Será que vai dar certo? Não vai dar? O que eu fiz? Eu peguei um post-it e fiz as contas. Então, reservei esse momento do meu dia para realmente olhar para isso, conseguir trabalhar com aquele sentimento, aquela sensação, aquele pensamento que estava na minha cabeça. E eu, pessoalmente, gosto de escrever no caderno, porque vocês veem, né? Todos os vídeos que eu venho aqui, eu trago um roteiro, os tópicos para eu abordar, trago no papel, porque para mim, escrever no papel me ajuda a desacelerar, tá? Então, enquanto eu estou escrevendo, né, escrevendo à mão, eu estou pensando sobre aquilo que eu estou escrevendo, eu estou pensando ativamente. Quando eu estou escrevendo no computador, por exemplo, eu fico ansiosa com o barulho das teclas, mas porque eu sou uma pessoa que eu tenho aí uma hipersensibilidade auditiva por conta do autismo, então muitos barulhos acabam tirando a minha atenção, né, atrapalhando o meu foco. Então, ao invés de eu pensar naquilo que eu preciso pensar e escrever, estou pensando muito mais no barulho e no ato de escrever ali do que pensar conscientemente sobre o conteúdo da escrita, sabe? Mas isso muda de pessoa para pessoa. Tem pessoas que vão fazer a escrita terapêutica no bloco de celular. Então, isso é uma possibilidade. Você não precisa ter um caderno aqui todo firulento, né? E tem também alguns estudos que falam, né, sobre a diferença da escrita à mão. Eu não cheguei a pesquisar nenhum especificamente, mas caso vocês queiram, né, é fácil de encontrar esses estudos, de que a escrita à mão, ela vai mexer com mais áreas do nosso cérebro. Então, a gente vai estar mais consciente, mais aquela consciência plena, sabe, do mindfulness. Então, entra um pouco nessa pegada. Então, eu acho que pra mim é mais saudável, mas não tem um jeito certo ou errado novamente. Então, eu acho que é importante a gente falar de materiais também. Você não precisa ter a melhor caderno, o melhor papel. Eu sou extremamente chata para isso, confesso. Então, eu me conheço, eu sei que o meu caderno, por exemplo, ele tá acabando. Então, eu já encomendei o caderno novo para eu não ficar sem o caderno que eu gosto. Eu gosto de escrever com um tipo específico de caneta, mas você não precisa de nada disso, tá? Eu acho que dá para fazer um vídeo só sobre papelaria, porque eu gosto de, por exemplo, decorar as páginas. Tem umas páginas que eu deixo previamente decoradas já, porque eu gosto de deixar isso bem bonitinho,
aqui já tá tudo pronto, as páginas para eu escrever, mas isso sou eu e faz parte da minha criatividade, do meu momento ali pessoal, do meu momento de introspecção, criar todo esse ambiente, esse cenário do meu caderno para eu escrever. Mas como eu comentei, você pode ter uma página no Notion, caso você queira, você pode ter um documento no Word, você pode ter um bloco de notas no celular. Eu, pessoalmente, funciono nesse primeiro horário da manhã fazer essa escrita terapêutica. Eu já tentei fazer em outros momentos do dia, eu, pessoalmente, não consigo. Você pode fazer isso antes de dormir, como um fechamento do seu dia, de você parar e olhar tudo o que aconteceu ao longo do dia. Ou você pode fazer isso enquanto você está indo no transporte para o teu trabalho, está com o celular na mão, está com o teu fone ali escutando uma música, parar para fazer isso. Então, todo momento é momento para você tirar um tempinho para si, para olhar para dentro, para os seus próprios sentimentos, para aquilo que está te incomodando ou aquilo que está te fazendo feliz. Teve um dia aqui que eu escrevi no meu caderno, por exemplo, que aconteceu uma situação que me deixou chateada, assim, na minha vida e me fez refletir, cara, como que eu sou grata pela vida que eu tenho hoje, sabe? Que eu não preciso estar mais vivenciando tal e tal situação. E foi um dia que eu parei para escrever exatamente sobre isso, pelas coisas pelas quais eu sou grata na minha vida. Teve um outro dia aqui que eu escrevi sobre a minha crise de ausência, que é a crise de Aut, do autismo, e como que eu tava passando por esse processo, tava tendo uma crise um pouco mais difícil. Eu sentei e escrevi sobre como que eu estava me vendo, como que eu estava me sentindo. Teve um outro dia que eu tava falando sobre uma medicação que eu tava tomando, que eu não tava me adaptando, e eu listei todos os sintomas que eu achei que poderiam ser dessa medicação para que eu pudesse estar mais atenta a esses sintomas, para eu acompanhar, ver se eu precisava falar com a minha médica. Teve um outro dia que eu trouxe sobre eu estar querendo escrever uma newsletter, por que eu queria escrever, o que eu queria escrever sobre isso, por que isso era importante ou não importante para mim, quais eram os benefícios, quais eram os contras. Então é um momento de uma conversa interna. E pra mim é o momento de eu ter essa conversa interna quando eu não tenho às vezes com quem conversar. Porque eu sei que alguns desses assuntos vão ser chatos pro meu marido, pros meus amigos. E às vezes são coisas muito mais pessoais e processos que eu preciso ter comigo mesma. Algumas conclusões que eu preciso chegar por conta própria, do que ter alguém nesse diálogo. Então isso também ajuda, né? É um pouco do conteúdo que eu trago aqui. Às vezes são listas, às vezes são planos que eu quero fazer, às vezes são realmente situações que eu fiquei chateada que aconteceram e eu preciso entender o porquê que isso mexeu comigo, porquê que isso me machucou. E tantas outras formas que isso pode acontecer, que você pode trabalhar isso no seu dia a dia. Bom, como eu comentei, a escrita ela pode ser em texto. Eu gosto de escrever em parágrafos, com ideias de começo, meio e fim, porque é como a minha cabeça se estrutura. Você pode fazer listas de sentimentos, pode fazer lista de mercado, porque você está ansioso, que tem que ir no mercado, está com medo de esquecer alguma coisa. E naquele momento é isso que está na sua cabeça, então é você dar espaço para as vozes da sua cabeça, gente. Você pode fazer desenhos, você pode fazer um desenho de como que está se sentindo naquele momento, fazer algo mais gráfico. Eu não tenho nenhum talento artístico, então eu não me aventuro. A forma com que você se expressa é a forma correta com que você vai fazer isso. Então a forma correta é aquela com a qual você se expressa, tá? Antes de mais nada. Eu recebi uma pergunta também do que eu escolho colocar no caderno terapêutico ou não. Pra mim, é aquilo que acaba ficando na minha cabeça, naquele fundinho de consciência, sabe? Quando eu sento na cadeira, o primeiro assunto que me vem à mente é aquele que eu vou escrever. E se tiver mais assuntos, eu vou escrever sobre mais assuntos. E normalmente chega alguns pensamentos assim, falar, eu não vou escrever sobre isso. Não, eu vou escrever sim sobre isso. Porque é isso que tá na minha mente agora, é isso que tá ocupando os meus pensamentos, é isso que está me impedindo de pensar em outras coisas. Então isso tem que ter alguma relevância. Por mais que eu esteja incomodada com o barulho do galo, do vizinho, às 4:30 da manhã. Então, se isso tá na minha cabeça, eu vou escrever sobre isso. Então, eu acho que um dos principais processos é a gente diminuir a autocensura. Não, isso daqui é nada a ver escrever sobre isso. Isso daqui é muito infantil. Isso daqui não tem nada a ver porque é uma coisa boba. Não tem coisa boba, gente. Está na nossa cabeça, tá válido já pra gente escrever. E até porque eu sinto que a escrita terapêutica, ela vem muito derivada do diário, apesar dela ser diferente. E o fato da gente achar com que escrever diário é algo infantil
faz com que a gente menospreze o nosso próprio processo. Tenho certeza que você deve em algum momento ter achado na sua vida, se ainda não acha, que a escrita terapêutica ou escrever em um diário é coisa de adolescente, é coisa de criança, que quer guardar os segredos. E não é sobre isso, gente, é sobre você ter uma conversa com você mesmo. É você conversar com os seus divertidamente. Pense lá, a sala de controle dos divertidamente. É você dar voz para a sua raiva, para a sua ansiedade, para o seu tédio, para o seu nojo, para a sua felicidade, para a sua tristeza, para a sua paixão. Então, é realmente espaço para você ouvir suas vozes da sua cabeça sem julgamento. Então, se a gente já não quer ser julgado pelos outros, por que a gente vai fazer esse processo de julgamento, né? Eu, pessoalmente, tento diminuir as vozes, por mais que eu sinta que às vezes é difícil, mas eu tento me permitir mais nesse processo. Eu levo hoje em torno de meia hora para fazer isso, tá, gente? Até um pouco menos, mas porque eu tenho uma escrita mais devagar mesmo, tá? Eu escrevo um parágrafo, eu paro, penso, organizo os pensamentos antes de colocar no papel, então eu sei que o meu processo em si é um pouquinho mais lento, mas não tem nenhum problema quanto a isso. É mais do quanto tempo que você dedica pra isso, sabe? Então, Morgana, eu tenho 10 minutos, 15 minutos pra escrever. Escreve os 10, 15 minutos, não tem meta, não tem ninguém te cobrando, não tem ninguém dizendo que você tem que fazer assim, senão não vai funcionar, sabe? Faz o quanto você pode, da forma com que você pode, da forma que vai funcionar pra você. E acho, gente, que a última mensagem assim, que eu gostaria de deixar é que o que faz a diferença nessa escrita terapêutica é a intenção. A intenção que você coloca na hora de escrever, é o quanto que você está naquele lugar no aqui e agora, o quanto que você dá espaço para os teus próprios sentimentos, teus próprios pensamentos, quanto você acolhe aquilo que você está sentindo, porque quando a gente coloca no papel, a gente está dando espaço para aquilo na nossa vida, para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente processar aquilo. Eu, pessoalmente, me vejo uma pessoa muito mais feliz escrevendo assim. Eu sinto que a partir do momento que eu escrevo sobre aquilo, eu não preciso ficar mais ocupando o resto do meu dia sobre aquilo dali, porque eu já destinei o tempo e a energia que eu precisava para aquele assunto, para aquele tema, principalmente quando ele é negativo. Então tá, gente, ok, passou, bora pra frente. Então, pra mim, isso faz muito sentido. É um dos momentos mais prazerosos do meu dia. E eu acho que era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Falei bastante. Deixe nos comentários aí se vocês já fizeram essa escrita terapêutica, como que funciona para vocês, se não funciona, se vocês gostam, se vocês não gostam. Deixe suas dúvidas também, caso vocês tenham alguma. Não sou a maior detentora do conhecimento, mas eu quis trazer muito mais de como que funciona pra mim, antes de qualquer outra coisa. E eu quero saber também como que funciona pra você. Se você assistiu até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de deixar um like, de se inscrever, de compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Quero agradecer aos membros da Biblioteca Secreta que fazem a diferença no meu dia a dia, que fazem com que as nossas leituras sejam maravilhosas. Eu espero ver você no próximo vídeo aqui do canal.